Nossa equipe acabou de chegar aqui no Rincão São Francisco, na casa da Neura. Ela é uma agricultora familiar aqui do município de Lagoa Vermelha, já morou na cidade e depois retornou também para o interior do nosso município para continuar nessa atividade que já era tradicional também da família dela. Neura e o marido, Rodrigo Lang, produzem alimentos orgânicos, ou seja, as plantas são cultivadas sem a utilização de agrotóxicos ou outros químicos. A produção também é variada: frutas, temperos, hortaliças, feijão e arroz. Neura relata que a paixão pela agricultura foi herdada dos pais, que permanecem no campo e hoje contribuem com a atividade econômica da filha. Foi o amor que fez Neura escolher a agricultura. Eu sempre gostei de produzir, eu sempre gostei de trabalhar na terra. E assim como meu pai sempre diz, não tem o que pague, você semear e você vê nascer. E você ter o produto para você depois colher. Eu fui para a cidade, eu trabalhei fora, eu estudei, mas as minhas raízes não saíram daqui. Elas permaneceram. Então, eu busquei todo o conhecimento que eu podia fora para complementar aquilo que eu já tinha aqui. E quando eu me convenci de que aqui é o meu lugar, de que o que eu gostava era de produzir, de que trabalhar com alimentos, aí eu me convenci, digo, não, agora é a hora de eu voltar. Tem coisas que, assim, a gente não consegue nem explicar o valor que elas têm. Ela não tem um valor monetário, ela tem um valor sentimental. E o trabalho na agricultura, principalmente na agricultura familiar, tu tem que trabalhar com amor. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com amor, senão não vale a pena. Para se manter nessa atividade, Neura enfrentou alguns desafios. Além das mudanças do clima, que impactam a produção agrícola, ela também superou o preconceito. Saindo de uma pandemia, esse ano, um ano atípico, onde saindo de uma pandemia pegamos um ano de seca. Saindo da seca, pegamos a época de colheita com muita chuva. Então, o que a gente não perdeu por falta de água, a gente perdeu com o excesso de água depois. Então, a gente trabalha arduamente, né? Muitas vezes não tem sol, chuva, a gente está trabalhando, né? Direto, ou embaixo de chuva ou embaixo de sol. Dia de colheita, por exemplo, para quem faz feira ou como eu tenho as entregas todas as quartas-feiras, por exemplo, numa terça-feira, não interessa se está chovendo, se tem geada ou se o sol está torrando tudo, a gente tem que colher. Dia de plantar também. Claro, se tá caindo o mundo, tu não vai, né? Mas sempre tem atividades. Se não fora, tem dentro das estufas ou dentro de casa. Sempre tem atividades para serem desenvolvidas. Neura, você estava refletindo antes também a respeito do preconceito que algumas pessoas têm com os agricultores, né? De uma maneira geral. É uma lembrança que eu tenho, assim, desde o tempo de infância. Eu lembro que na escola eu sofri um pouco com o preconceito dos coleguinhas da cidade, ou mesmo de alguns professores, que eles não se sentiam, assim, muito parte. A gente era meio que visto como o bichinho do mato. Às vezes o transporte chovia, o transporte não passava perto da casa, a gente tinha que caminhar quilômetros para pegar. O calçado embarrava, às vezes o ônibus atolava no caminho porque as estradas não eram tão boas. E a gente tinha que empurrar, e a gente chegava atrasado, e a gente era visto como, assim, o bichinho do mato, né? Hoje eu tenho orgulho por tudo que eu passei e por quem eu me tornei. Porque hoje eu sei dar valor para as pessoas que estão no sítio, que trabalham, que têm as mãos calejadas. Porque são essas pessoas que humildemente trabalham em suas propriedades para levar alimento para todo o povo que está, inclusive, na cidade.
O agricultor também é assim, às vezes é visto como uma pessoa assim, meio burra e tal. Eu vejo que não. Para você ser agricultor, para você manter uma propriedade, você tem que ter conhecimento, você tem que conhecer o teu entorno. Para você saber quando plantar, o que plantar, o que você vai precisar aplicar, para você saber cuidar do teu animal, quando que ele está bem, quando que ele precisa de um cuidado. Você tem que saber administrar a tua propriedade, você precisa saber quando que você precisa investir, quanto e se você tem condições. Então, ser agricultor, agricultora, exige muito. E nem todas as pessoas agricultoras, elas têm estudo, mas elas fazem isso. Então, eu admiro muito essas pessoas que conseguem se manter e conseguem criar seus filhos com dignidade, né? Então, é uma coisa assim que eu respeito os meus antepassados, porque graças a eles eu consigo estar aqui hoje fazendo a tal da sucessão familiar que tanto se discutiu e que se discute. Por que os jovens não permanecem? E ela termina com uma mensagem para os colonos e motoristas. Ser agricultor, ser colono, ser motorista, porque a gente também é, né? Como a gente vai fazer as vendas, a gente dirige também e não deixa de ser um motorista. Ou dirigir a própria vida, não deixa de ser um, né? Mas enfim, a mensagem que eu deixo é: tudo que você for fazer, faça com o melhor de si. Faça o diferente, se for o caso. Não tenha medo de ser o diferente. Mesmo que você seja um simples grão de areia, exista. Não desista. A nossa série especial de reportagens em comemoração ao Dia do Colono e do Motorista volta na semana que vem. Mas você pode conferir outras reportagens nas plataformas digitais da tua Rádio Cacique.